meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos estar aqui a partir de agora, também online com os nossos irmãos que estão conectados. Vários irmãos já estão online aí conosco. Seja muito bem-vindo. Que Deus fale ao seu coração nessa noite, fale à sua mente, que a sua mente seja renovada nessa noite, transformada pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Glória a Deus. A nossa confiança precisa estar em Deus. Nossa confiança precisa estar em Deus. Mas eu gostaria de iniciar esse culto hoje fazendo a leitura de um texto que se encontra ali em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo de número 6. Você pode estar acompanhando a leitura desse texto junto comigo nessa noite. Efésios capítulo de número 6. O que diz, pastor, o capítulo de número 6? Mais precisamente no versículo de número 10, vai falar das nossas armas espirituais. Porque nós não devemos guerrear com as armas carnais. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos usar as armas espirituais. Mas olha o que diz Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, nossa luta não é carne e sangue, nossa luta é espiritual, contra principados e potestades. E o que nós devemos fazer, irmãos? Vigiar, orar, nos revestir de Deus, buscar nos fortalecer no Senhor, buscarmos nós estarmos ali recebendo a força do seu poder. É isso que nós precisamos. E eu convido você a partir de agora de adorar a Deus, porque enquanto nós estamos adorando a Deus, o Senhor estará nos fortalecendo, o Espírito estará se fortalecendo em Deus. Quando nós adoramos a Deus, entregamos o nosso louvor ao Senhor, porque Ele procura quem? Os verdadeiros adoradores. Então, quando nós entregamos o nosso louvor a Deus, Ele nos fortalece. Aleluia. Convido você a adorar a Deus nessa noite. Louvado seja Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida
vida é no Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é no Mestre. Aleluia. Minha esperança é meu Mestre. Oh, aleluia. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais lugar, só Deus e eu agora. Minha vida é no Mestre. Adore ao Senhor. Coração Diga para Ele nessa noite: meu coração é teu, Senhor. Oh, Jesus. o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Oh, aleluia. Minha vida é do Mestre, Adore a Deus. meu coração é do meu Mestre, É teu, Senhor. o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, Oh, aleluia. o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh, te adoramos, Senhor. Te adoramos nessa noite. Louvamos o teu santo nome. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração pela sua casa, pela sua família. Você que está aqui na igreja, você que está na sua casa. Nesse momento eu gostaria de que você colocasse diante do Senhor a sua vida, a sua casa, a sua família, seus sonhos, seus propósitos, a sua grande batalha, a sua luta. Porque é diante do Senhor que nós precisamos colocar tudo aquilo que tem afligido o nosso coração. Porque o Senhor, Ele é um Deus poderoso para mudar a nossa vida, mudar e transformar a nossa história. Por isso, eu convido você nesse momento a rasgar a sua alma diante do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz a palavra de Deus. E é nesse propósito, é nesse momento, Senhor, que nós oramos pedindo ao Senhor que a sua graça seja derramada sobre nós. Pedimos ao Senhor nesse momento que a tua misericórdia seja sobre nossa vida. Clamamos a Deus ao teu nome santo e poderoso, para que a tua mão forte venha sobre a nossa família, Senhor, promovendo, Senhor, restauração, renovo, trazendo, Senhor, transformação, cura, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, há pessoas que estão enfermas no seu físico, há pessoas que estão enfermas em sua alma, em seu espírito, mas o Senhor é poderoso para curar a cada um de nós. O Senhor é poderoso para direcionar uma palavra para a nossa vida e nós sermos transformados pelo seu poder. Por isso nessa noite nós oramos, ó Pai, confiando em Ti, Senhor,
confiando, Senhor, que haverá um milagre em nossas vidas, que haverá um milagre na vida dos filhos, que haverá um milagre nesse casamento, que haverá um milagre nessa casa, porque, Senhor, somente o Teu milagre, somente a Tua direção, somente a Tua mão é o que nós precisamos. Meu Deus, que nessa noite a Sua palavra, Senhor, venha libertar aqueles que estão cativos. Que o Senhor venha fortalecer aquele que está desanimado, triste, oprimido. Que o Senhor venha levantar o que está caído. Que o Senhor venha dar vida, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra declara, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco, Senhor, através de cada louvor, através da Sua poderosa palavra. Que nós sejamos nessa noite agraciados pelo Teu milagre. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Eu não posso mais viver sem Ti. Você pode declarar esta palavra para o Senhor nessa noite? Sem o Teu Espírito em mim, não posso mais viver sem Ti. Sem o Teu Espírito em mim. Diga para Ele. Abraça-me, Vem, Senhor. Abraça, Senhor, esta esposa, este marido. Abraça, Senhor, esse filho que está ouvindo esta palavra, este louvor nesse momento. Essa pessoa que está aflita, que não sabe por onde começar para resolver esse problema. Abraça, Senhor. Abraça com Teu amor. Abraça com Tua compaixão. Abraça, Senhor, nessa noite. Toma em Teus braços, Senhor, esta mulher, ó Pai, que está aflita, desesperada. Toma em Tuas mãos, Senhor, este homem que já não sabe mais o que faz. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Toma-nos em Teus braços, ó Pai. Sem o Teu Espírito em mim. Aleluias. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Sabe, meus irmãos, quando o Senhor nos abraça, Ele nos cura. Quando o Senhor nos abraça, Ele nos liberta de todo engano, de todo embaraço. Quando o Senhor nos abraça, nós nos sentimos completos, porque somente o Senhor, somente o Espírito Santo pode completar um homem. O homem tem buscado os recursos dessa terra, o homem tem buscado a felicidade desse mundo, o homem tem buscado tantas riquezas, tantas coisas, tanta glória humana, mas quando ele coloca a sua cabeça em seu travesseiro, muitas vezes ele ainda se sente completamente vazio, porque aí nada e nem ninguém, nem coisa alguma pode preencher o que está dentro de nós. Somente o Senhor, somente o Espírito de Deus tem esse poder. E nessa noite, Senhor, nós lhe pedimos, Senhor, vem, Jesus, vem sobre nós, toma-nos em Teus braços e enche, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, com uma porção da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Aleluias. Louvado seja o Teu nome. Aleluias. Glória a Deus. Oh, Jesus. Convido você a adorar com mais um cântico ao Senhor. Aleluias. Espírito Santo de Deus. Espírito, enche a minha vida.
Espírito, encha minha vida, encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Diga mais uma vez. Espírito Santo, toca no Senhor nessa noite. Ora, mas minha vida, encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Diga para Ele nessa noite. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala conosco através da sua palavra. Romanos capítulo 1, versículo 16 está escrito que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crê. E nós cremos nesse poder, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Nós cremos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós cremos que a Tua palavra é provada. Nós cremos que a Tua palavra é poderosa. Peço ao Senhor nesse momento que o Senhor, através do Teu Espírito, fale conosco de uma maneira toda especial. Que o Senhor nessa noite dê direções às nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero compartilhar com você nessa noite um texto bíblico que durante esta semana nós estamos ali em oração. E eu gostaria de que você compartilhasse comigo 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo de número 5. Glória a Deus. Está lá no final da Bíblia, logo após o livro de Tiago. 1 Pedro capítulo de número 5. O início do capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 4. Essa palavra está sendo direcionada a alguns que têm ministério dentro do corpo de Cristo. Mas a partir do versículo de número 5, nós vamos ver aqui vários conselhos. Nós vamos ver aqui algumas coisas importantes que nós precisamos também aplicar na nossa vida. E Pedro vai nos instruir acerca de algo muito importante que às vezes nós esquecemos, às vezes nós deixamos de lado. E o que é, pastor? É a nossa vigilância, é a nossa necessidade de nos revestir mais e mais de Deus. Algumas noites atrás, minha esposa teve um sonho, e nesse sonho, segundo ela, eu e ela, nós estávamos indo para a casa de um casal que nós conhecemos. E quando nós chegamos na casa, a casa era nova, eles estavam felizes, mas quando nós chegamos na casa, um grande leão começou a rodear aquela casa. E tinha um outro casal que ia chegar, e nós
Avisamos esse casal que ia chegar, que esse casal tem um filhinho e gosta de brincar com os cachorrinhos, com os bichinhos. Falamos assim: olha, não deixa ele brincar, segura ele, porque tem um leão com vários cachorros andando ao redor da casa e eles estão bravos. E segundo a minha esposa, quando ela acordou desse sonho, ela se lembrou desse texto que nós estaremos fazendo a leitura agora, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. E quando ela me contou desse sonho, eu disse o mesmo versículo para ela. Está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz a palavra de Deus: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vamos ler de novo? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Eu não sei se você tem conhecimento ou já tinha conhecimento acerca desse texto bíblico. Não é um texto que passa desapercebido de nós cristãos. Quando nós falamos de batalha espiritual, talvez esse seja o versículo mais citado. Quando nós falamos de batalha espiritual, meus irmãos, nós precisamos entender que nós estamos sim capacitados para vencer essa batalha, desde que nós possamos entender que a necessidade de estarmos na presença de Deus, ela é o ponto fundamental para nós vencermos qualquer batalha espiritual. Por isso que nós iniciamos esse culto declarando esta palavra que estava lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Esse texto que está em Efésios capítulo 6, versículo de 10, ele diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Amém? E diz o mesmo texto que nós precisamos estar firmes, precisamos estar sempre atentos, para que nós possamos vencer o dia mau. Meus irmãos, há uma guerra travada nos céus acerca da minha vida e acerca da sua vida. Existe uma luta espiritual nesse exato momento em que nós estamos aqui. São anjos e demônios lutando. O Senhor dando ordem aos nossos anjos, aos seus anjos, a nosso respeito. E o diabo também está ao nosso derredor. Pastor, como você pode afirmar isso? O texto de 1 Pedro capítulo 5 está nos ensinando a nós sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo é como um leão que ruge, esperando a sua presa, esperando alguém, procurando eu e você, para que ele possa devorar. A palavra de Deus diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. A palavra de Deus, ela é muito clara. Se nós olharmos para o texto de livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, diz que Satanás estava ao redor, rodeando a terra. Deus intervém. Deus olha para Jó e diz para Satanás, para o diabo: observasse tu meu servo Jó? E é interessante que nós conhecemos a história e sabemos que dentro de toda essa história, o diabo toca, Satanás toca na vida de Jó. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos
seguir algumas recomendações deste homem chamado Pedro. E eu gostaria de que você acompanhasse comigo, não só a leitura do versículo 8, mas também a leitura do versículo de número 6, 7, porque traz algumas instruções para mim e para você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você é sobre humilhação. É melhor nós nos humilharmos para Deus do que ser humilhado pelo diabo. É melhor nós nos prestarmos as nossas orações e dobrar o nosso joelho, nos humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, do que nós sermos humilhados por Satanás. Porque quando nós nos humilhamos para Deus, Ele promove em nossas vidas exaltação. Ele nos sustenta, Ele nos mantém em pé, Ele faz com que eu e você na nossa caminhada estejamos firmes. Mas quando nós não nos humilhamos para Deus, o diabo vai te humilhar, porque aí você deixa de estar sóbrio, deixa de estar ali vigilante. Por isso que a primeira recomendação do apóstolo Pedro é: humilhai-vos. Mas eu quero também falar para você sobre uma outra recomendação que o apóstolo Pedro diz nessa escritura. O versículo de número 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Sabe o que é isso, meu irmão? É você confiar em Deus. Primeiro você se humilha para Ele, para que Ele te sustente, para que Ele te guarde, para que Ele seja o Deus Todo-Poderoso da sua vida. Mas num segundo momento você tem que confiar nele. E eu digo confiar por quê? Porque você só coloca na mão de alguém algo importante quando você confia. Aleluia. Então é tempo de nós confiarmos em Deus e somente nele. Por isso que eu coloco toda a minha ansiedade diante dele. Por isso que eu coloco toda a minha fragilidade. Por isso que eu coloco diante do Senhor todas as minhas fraquezas, as minhas limitações, aquilo que eu preciso. Para quê? Para que Ele, somente Ele, no tempo certo, no momento certo, Ele continue cuidando de mim. Você está entendendo isso? Por isso que Pedro está dizendo para mim e para você: olha, se humilhe, confie em Deus. Mas continua as recomendações do apóstolo Pedro. Ele diz assim: sede sóbrios. Mas pastor, o que é ser sóbrio? Deixa eu comentar algumas coisas com você nessa noite. Ser sóbrio é ser alguém adequado, ajuizado, contido, criterioso, sensato, equilibrado. Eu resumo tudo isso a um daqueles frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Ser sóbrio é você ter equilíbrio, domínio próprio em todas as suas ações. Amado irmão, o apóstolo Pedro está dizendo para mim e para você nessa noite: olha, se humilhe diante de Deus, confia nele, mas seja equilibrado, seja alguém que esteja constantemente vivendo uma vida de critérios, de cautela, de prudência. Amém? Você já parou para perceber que quando nós não agimos com domínio próprio, Satanás toma conta da circunstância? E se eu e você, nós não sermos aqueles homens e mulheres que têm domínio próprio, a gente acaba falando o que não deve,
declarando palavras que não deveriam ter sido declaradas. Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo isso para mim e para você: sede sóbrios, sede vigilantes. O que é isso, meu irmão? É nós estarmos atentos, é nós estarmos ali preparados para algo. Por isso que o texto continua dizendo assim: resisti-lhes firmes na fé. Esse é um último conselho de Pedro aqui dentro desse texto. Resistência, perseverança. É nós estarmos ali com uma fé perseverante. É nós não abrirmos mão das nossas convicções, daquilo que Deus nos ensinou, da ação do Espírito Santo em nós, para fazer algo que Satanás ou o diabo tem tentado a você fazer. Quantos estão me entendendo nessa noite? Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amado irmão, quando eu me submeto a Deus, ou seja, quando eu me humilho diante dele, quando eu confio nele, quando eu estou sendo vigilante, sóbrio, quando eu resisto, pode ter certeza que o diabo não tem poder algum sobre a minha vida, e ele vai fugir da sua frente, da sua caminhada, da sua casa, da sua mente, quer queira ou não, ele tem que bater em retirada, porque diz a Escritura que aquele que não peca, o maligno não toca. Você está entendendo isso? Amado irmão, nós precisamos nos revestir de Deus cada dia mais, e Deus nos deu esse poder. Deus nos deu esse poder. Lucas capítulo 10, versículo de número 18 diz as seguintes palavras. O próprio Jesus está dizendo assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Mas pisa serpentes e escorpiões sem estar revestido de Deus, para você ver o que acontece. Talvez o veneno da serpente e do escorpião pode causar dano, mas se você estiver revestido do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, se você ser um homem que se humilha diante de Deus, que confia em Deus, que anda de uma maneira sóbria, vigilante, resistindo a todo mal, pode ter certeza, Deus lhe concede poder para você vencer toda e qualquer circunstância. Mas é necessário nos submeter a Deus. Você já parou para perceber em quantas orações que eu e você nós fazemos? A própria oração do Pai Nosso diz lá em Mateus: livra-nos do mal. Salmo 91, alguns lares está até a folha amarela da Bíblia em Salmo 91. Esconderijo do Altíssimo. A todo instante nas nossas orações nós estamos pedindo para que o Senhor nos guarde, nos livre. Mas nós precisamos entender que se nós nos submetermos a Deus, se nós estarmos ali vivendo na palavra de Deus, nós vamos vencer. Olha o que diz 1 João capítulo 5. Você está em 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João capítulo 5, versículo 4. Olha o que está escrito: porque todo o que é nascido de Deus vence quem? Vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nós cremos, mas alguém aqui crê? Amém.
se nós cremos que Ele é o Filho de Deus, se nós cremos no seu sacrifício na cruz, se nós entendemos o que Ele fez por nós, se nós buscamos a Ele de todo o nosso coração, então o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Eu acho interessante a história de José, você conhece ela, porque por vários versículos está escrito assim: e Deus era com José, e Deus era com José. Alguém já viu isso? Já observou isso? E Deus era com José. Mas você pode notar que José era humilhado na casa de Potifar, era levantado calúnia, mentira na casa de Potifar, ele ia para calabouços, prisões, ninguém ajudava, ele era maltratado, mas em todo o tempo está escrito: e Deus era com José. Eu quero entender e entendo que isso é resultado de uma vida de alguém que se submete a Deus, de alguém que se humilhava diante do Senhor, de alguém que confiava na ação de Deus para a sua vida, mesmo estando num estado de escravo, era alguém livre, porque Deus habitava dentro daquele homem chamado José. E ele resistiu em todas as fases da sua vida. Ele foi sóbrio e vigilante em todo momento. Ele não cedeu às tentações, ele resistiu. E ele venceu. Porque ele creu em Deus, porque ele confiou em Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas o apóstolo Pedro tem aqui os detalhes de como eu e você poderemos vencer as situações de lutas, de batalhas espirituais que estão sobre as nossas vidas. Amém? Hoje, nosso grupo de pastores estava triste, porque um pastor amigo caiu nas drogas. 15 anos que ele estava liberto das drogas. O mês passado ele caiu, foi internado, não ficou, saiu da clínica. E nesses 2 últimos dias acharam ele numa biqueira, porque Satanás humilha. Satanás quer nos envergonhar. Satanás quer destruir a nossa vida. Mas o Deus Todo-Poderoso diz na sua palavra que se nós nos humilharmos para Ele, Ele nos exalta no tempo oportuno. Hoje ele aceitou ser internado de novo. Levaram ele para uma outra clínica. E a nossa oração precisa ser: Senhor, restaura. Aleluia. O diabo sempre vai tocar, sabe onde? Na área que você é mais vulnerável. Então fique atento, irmão. Para que você vai ter bebida na sua casa, se 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a sua fraqueza era estar bêbado? Você está me entendendo? Por que você vai brincar em andar com quem usa droga, se a tua fraqueza há anos atrás era a droga? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 16? Eu vou ler para você. 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 13. Olha o que diz essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Mas olha o quanto a Bíblia nos recomenda sermos vigilantes. Olha o quanto a Bíblia recomenda nós sermos sóbrios. Salmo 1 diz para nós não andarmos
Aonde? Abra comigo, Salmo 1. Primeiro Salmo. Olha a recomendação do Senhor para a nossa vida. O que ele diz? Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, peraí, não vou andar no conselho daquele que não conhece a Deus. Eu preciso me humilhar diante do Senhor para que Ele me guarde. Eu vou confiar em Deus para que Ele me sustente. Eu vou ser firme, eu vou viajar, não vou andar não. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra que eu gostaria de deixar no seu coração é essa. Que você esteja atento, que você seja prudente, que você tome cuidado onde quer que você esteja. Satanás está ao nosso derredor esperando eu e você errar, pecar, para que ele possa fazer com que a minha vida e a sua vida seja destruída. Mas o Senhor não tem isso para nós. O Senhor é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. O Senhor é aquele que nos levanta quando nós caímos. O Senhor é aquele que nos sustenta quando somos tentados. Prova disso está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13, que diz: 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você está de pé? Mas continue sóbrio, continue vigiando, porque o leão está ao seu redor. E nesse texto de 1 Pedro 5, não é o leão da tribo de Judá não, é Satanás, é o diabo. E diz as Escrituras que ele às vezes se apresenta como um anjo de luz para nos enganar. Quantos entendem isso? 1 Reis capítulo 13 diz que uma história que um rei estava com seu altar quebrado, e o profeta novo recebe 3 instruções da parte de Deus para ir corrigir esse rei, e diz assim: olha, vai lá, fala com ele isso, mas quando você for, não volte pelo mesmo caminho, não beba água, não coma pão. Quando ele vai, ele encontra êxito, ele não bebe água, ele não para, ele vai pelo caminho, ele entrega o recado, faz o que tem que fazer, mas na volta ele é enganado pelo diabo. E o diabo, sabe como que ele estava? Se apresentando como um servo de Deus. Não, aparece um homem dizendo que ele era um profeta também, um homem de Deus. E ele diz mais, a história, o texto diz que Deus havia mandado ele falar: olha, é para você ir lá na minha casa, eu tenho um presente para você. Tentação. Você vai comer um pão lá na minha casa e beber água. Queria o quê? Atingir a área da necessidade humana. Quantos de nós não temos as necessidades humanas, irmãos? Os desejos da carne. Quantos de nós, irmãos, não temos uma promessa de Deus, uma palavra de Deus? Mas o diabo, ele se reveste de anjo de luz para roubar a promessa minha e tua, para tirar você do caminho que Deus te colocou, te enganando, te colocando dúvida. Será que Deus está comigo? Ele deixou escrito que Ele estaria com você todos os dias da sua vida, até o final dos séculos.
Será que Deus está comigo? Acabamos de adorar a Deus dizendo, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas Satanás tem agido na nossa mente. O diabo tem tentado roubar o nosso sonho, nossos projetos, nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossa alegria, nossa paz. O final da história desse moço é que ele foi comido por um leão. E 1 Pedro capítulo 5 está dizendo que o leão anda ao derredor, esperando eu e você errar, para que ele possa nos tragar. Literalmente aquele profeta foi devorado pelo leão. Quantos estão me entendendo nessa noite? A palavra de Deus está nos exortando, nos mostrando que nós precisamos estar atentos. Mas não é estar somente atentos, não é somente estar sóbrio, não. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, nós precisamos confiar na ação de Deus, nós precisamos buscar ao Senhor e resistir. Versículo de número 13 de 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia. Mas isso vai acontecer se eu e você, se nós estivermos firmes no dia mau, no dia da tentação, no dia que o Satanás, o leão, estiver ao seu redor. Os leões não puderam tocar Daniel. Os leões não tiveram condições alguma de tocar um homem chamado Daniel. Sabe por quê? Porque ele decidiu desde o início, desde cedo, não se contaminar com os manjares do rei. Sabe por quê? Porque ele se humilhava 3 vezes ao dia, falando com o Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque quando ele foi jogado naquela cova, ele confiava em Deus. Aqueles leões não ousaram abrir as suas bocas, porque diante daqueles leões estava alguém forjado em Deus, cheio da presença de Deus, um homem de oração, um homem sóbrio, um homem que buscava a Deus em todo momento. Não brinque, leve as coisas de Deus a sério. Não existe morno. O próprio Jesus mostra e demonstra que uma das igrejas do livro do Apocalipse não era fria nem quente, era morna. Essa história de um dia eu ser crente e outro dia eu estar mais ou menos. Tudo bem, irmão? Ai, não tá não, pastor. Você pode estar vivendo o dia mal, você pode estar no meio da cova, você pode estar ali, você pode estar ali prestes a ser jogado na fornalha. Se você é um homem de Deus, o diabo não vai tocar você. O diabo não tem poder sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Ore a Deus, se humilhe diante de Deus, confia nele e lança tudo aquilo que está dentro do teu coração para Ele. Fala com Ele, seja sóbrio, seja vigilante, resista. Deus te deu poder para pisar serpentes e escorpiões. As nossas armas não são carnais, são espirituais. Se submeta a Deus, pode ter certeza que nós vamos vencer. Amém?
Quero orar com você agora. Feche os teus olhos. Talvez você esteja sendo tentado. Talvez você perdeu a sua fé. Talvez você perdeu a sua esperança. Talvez você perdeu o ânimo. Eu não sei o que você perdeu ou o que Satanás roubou de você. Talvez Satanás já tocou na tua vida, em algumas áreas da tua vida, mas em nome de Jesus, amado irmão, nessa noite você pode e deve se levantar. Porque esse Deus poderoso, Ele veio levantar o caído. Ele veio dar vigor e força àquele que não tem força alguma. Ele veio para aquele que está triste, oprimido. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio. Oh Espírito Santo, entra agora na vida desse homem, Senhor. Oh Deus poderoso, toma agora esta mulher em tuas mãos, ó Pai. Livra, Senhor, essa pessoa daquilo que as amarras do diabo estão ali prendendo, Senhor. Assim como o Senhor libertou aquele gadareno que se machucava, que se feria, que estava num sepulcro. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor colocou ele sentado, vestido e em perfeito juízo. Senhor, faça isso conosco, Senhor. Oh meu Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Alcança-nos, Senhor, nessa noite. Venha nos fortalecer, Senhor. Venha colocar, Senhor, essa convicção dentro do coração, da mente de cada um dos meus irmãos, de que o Senhor é um Deus poderoso, e que se o Senhor habitar dentro dessa pessoa, Satanás não tem poder. Que se nós nos submetermos a Ti, Senhor, e resistir ao diabo, ele vai fugir da nossa vida, ele vai fugir da nossa casa. Se nós nos submetermos ao Senhor, se nós guardarmos os seus mandamentos, se nós obedecermos a sua palavra, cumprir a tua vontade, buscar-te de todo o coração. Deus, Senhor, o diabo não pode tocar, assim como o diabo não tocou Daniel naquela cova, assim como o fogo não consumiu Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, assim como José não foi envergonhado, mas se tornou governador do Egito. O Senhor é com aqueles que se humilham diante de Ti. O Senhor é com aquele que confia em Ti. O Senhor é com aquele que se reveste das armas espirituais. Oh meu Deus, nos ajuda, Senhor, a vencer. Nos ajuda, Senhor. Que nessa noite a Tua palavra venha trazer profundas transformações no coração de cada um dos meus irmãos. Mais que isso, Senhor, que a mente seja renovada pelo poder da Sua palavra. Faz milagres aqui nessa noite, Senhor. Faz milagres na vida de meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa palavra nesse momento. Eu te peço, Senhor, eu não posso nada sou, mas a Tua palavra diz que se nós crermos, nós veremos a Tua glória. E eu creio, Senhor, que Tu és poderoso para mudar a vida dessa mulher que está com depressão. Eu creio que o Senhor é poderoso para tirar toda a angústia do coração desse homem, todo o medo, toda a opressão, toda a enfermidade. Deus eterno e todo-poderoso, afasta toda a ação de Satanás que está sobre essa casa, sobre esta família. Repreenda agora no nome de Jesus, pelo Teu sangue, Senhor, toda a ação de Satanás que está sobre esse casamento. Eu te repreendo divórcio, infidelidade, desrespeito.
E profetizo a palavra do Senhor sobre esse casamento, que aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Deus eterno e todo-poderoso, guarda o coração dessa mãe que está aflita por causa dos filhos e da filha. Que ela venha aprender a confiar em Ti, porque o Senhor jamais irá nos decepcionar. Em Ti nós podemos confiar. Tua palavra diz que uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas diz a Escritura que nós confiamos no Senhor, e é esta palavra, Senhor, que nós declaramos. Nós confiamos em Ti, Senhor. Guarda e abençoa, Senhor, cada família que aqui congrega nesta igreja. Guarda e abençoa, Senhor, cada família que nesse momento está conosco, Pai, ouvindo esta oração, esta palavra. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua compaixão, que a Tua misericórdia, que a Tua bondade seja sobre cada um dos Teus filhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Guarda essa palavra no teu coração. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Deus é contigo. O diabo vai vir te tentar? Não. Eu sou de Deus. Eu confio no meu Deus. Estou na presença dEle. Estou vivendo uma vida reta diante do Senhor, então Ele não tem poder para tocar a minha vida. O sacrifício na cruz, o sacrifício de Jesus, foi para que eu pudesse hoje ter a paz que excede todo entendimento, a alegria do Espírito Santo, e nada, nenhuma opressão, nenhuma angústia, nenhuma depressão pode destruir a minha vida, porque há o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, o qual o próprio Deus, o próprio Senhor deixou em cada um de nós, para que um dia nós fôssemos perdoados de todos os nossos pecados e nós temos direito à salvação eterna. E diz uma palavra, a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém? Convido você para estar conosco no próximo domingo, nesse domingo, nosso culto presencial. Esteja conosco, 19h. Venha adorar a Deus conosco. Um grande abraço, que Deus abençoe sua noite, porque afinal de contas, o guarda de Israel não dorme. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus